Estão todas fechadas. Tá fechada? Caiu um poste ali, ó. Poste da luz, ó. E é, ó. Esse na ventania de ontem. Bom dia, galera! Fala, galera, tudo tranquilo aí? Estamos aqui na linda cidade de Esposende. O mar está super revolto, trouxe várias coisas pra cá, assim, pra esse local que a gente tá. Inclusive tá fechado uma parte ali, a gente vai mostrar pra vocês, pra segurança das pessoas e dos carros. E o mar trouxe muita coisa, lixo entre aspas, né? Mas o lixo limpo, né? Porque tá muito revolto por causa dessas últimas chuvas que tem acontecido aqui em Portugal. E hoje nós vamos passar aqui um pouquinho pela orla, passear por aqui, mostrar para vocês tudo aquilo que o nosso olhar conseguir capturar. E depois a gente ainda vai conhecer uma cidade antiga que existia aqui nessa região há séculos antes de Cristo, antes dos romanos chegarem aqui também na Península Ibérica. Já existia uma civilidade aqui. E nós vamos lá conferir como é que eles viviam, como é que eram as casas deles aqui. É isso aí, então bora com a gente para mais um vídeo diferenciado, né? Hoje não tem cachoeira, não tem praia, Como vocês mas... podem ver, o tempo... o tempo não tá ajudando. As nossas roupas agora são tudo casaco agora. Não, a gente até quer ir para algumas cascatas, cachoeiras, mas... Um tempo assim... Com chuva não é muito seguro, então a gente prefere fazer um passeio diferente. A gente não gosta de ficar em casa, quer dizer, eu não gosto de ficar em casa. Eu gosto. E por isso, eu gosto. O bichinho do movimento já me fez sair de casa, pelo menos para fazer um passeio. E por que não mostrar para vocês também mais esse lugar incrível que a gente conhece? Então, como vocês podem ver aqui atrás de mim, ó, o mar, ele está bem revoltado. Olha a areia, tudo que o mar trouxe nessa noite para cá, de algas, árvores. Pedaços de tronco, pedras. Ontem aqui na região choveu muito, foi muita chuva e muito vento. Mas já tem nuvem preta lá para trás. Provavelmente daqui a pouco vai vir muito mais chuva. Exatamente, igual a ontem, porque ontem também foi mais de tarde, de manhã deu um pancadão de chuva, de tarde melhorou um pouco e no fim de tarde choveu muito, foi bem complicado. Fiquei até um pouco preocupada, porque essa região da costa, o avanço do mar tá vindo com uma velocidade maior do que era antigamente. A gente passou pela tempestade Aline na semana passada e agora chegou, se não me engano, é a Celine. Celine. E a Celine tá bem mais braba. E a continuação dessa praia aqui vai dar lá em Viana do Castelo, que é outra cidade que a gente tem, inclusive, um vídeo que a gente fez atravessando a fronteira de Portugal para a Espanha de Supe, que é no final de Viana do Castelo. A gente vai deixar aqui no card. Galera, essa tempestade tá tão braba que até os bichinhos que voam, né, foram afetados, infelizmente. É uma parte triste. Aqui atrás de mim temos a fortaleza de São João Batista, aqui em Esposende, e também tem o farol de Esposende. Essa fortaleza começou a ser construída em 1699 e terminou em 1704, ainda no reinado de Pedro II aqui de Portugal. Então, galera, a gente acabou parando aqui entramos aqui no forte
e aqui no Forte está tendo uma exposição. Então a gente está aproveitando para ver e ouvir aqui sobre a exposição que fala sobre a volta, né, ao mundo que foi feita por Fernão Magalhães. Bem interessante. Então, galera, a gente atirou no que viu, acertou no que não viu. Mais uma vez, uma sorte. Muita sorte, porque tem um grupo, acho que de ingleses, que estava vendo a exposição aqui dentro do Forte. Dentro da Fortaleza. Exatamente. E o mais interessante é que nós fomos convidados, né, para participar, porque nós vimos que estava aberto e falamos assim, vamos ali visitar. Só que aí a gente se integrou ali e foi muito legal. Claro que toda a parte guiada foi em inglês, né, porque eles não falam português, mas foi muito, muito interessante. E aí vocês vão ficar aí no meio com as imagens dos takes que a gente tirou lá de dentro. São exposições de naufrágios que teve por aqui pela região. Tinha canhão de navio do século XV, século XIV, que eles descobriram aqui no mar. E tem essa exposição. E eles estão agora catalogando todas, daqui da região de Esposende, né? Eles estão catalogando todas as embarcações que eles estão conseguindo encontrar naufragadas por aqui. Essas pedras aqui são as sapatas do alicerce que tinha num dique aqui no século XIX, aqui na Barra de Esposende. Foi encontrado nas escavações quando estavam tentando recuperar, fazer um novo dique. E ali está o farol que funciona até hoje. Então, galera, como tá chovendo, a gente vai, quer dizer, agora já não tá mais chovendo, mas como vocês sabem, né, tá com muita previsão de chuva. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai procurar lugares em que a gente consiga se abrigar. Como vocês puderam ver ali, a gente entrou dentro do Forte exatamente na hora que começou a chover. Então a gente vai fazer isso aí ao longo do dia, né? Se começar a chover, a gente vai procurar um lugar para se abrigar, pra gente não se molhar, e depois a gente volta a filmar. Então a gente está aqui agora no centro de Esposende tentando procurar um restaurante para a gente almoçar. Isso, a gente vai procurar um lugar para comer porque a gente descobriu que lá no Castro de São Lourenço vai ter uma exposição lá às 2 da tarde. Aí a gente vai aproveitar para almoçar e depois ir para lá. A gente pediu um robalo assado com legumes. E aí, você? Tá aprovado o robalo? Muito bom, muito gostoso. Vale muito a pena. Pedimos também um vinhozinho da casa Tinto Maduro. Acabamos de almoçar aqui no Papa Fina, aqui no centro de Esposende. Comemos um robalo. O robalo custou R$13,50. Ele é assado. Cada um. Que é um prato para uma pessoa só. Ele custou €13,50. E também pedimos o vinho da casa, 500 ml. Deu quanto? €2,50 o vinho. Tudo deu €29,50, porque a gente pediu 2 robalos mais o vinho. Muito bom, gostoso. E o robalo acho que é daqui da região. Da região aqui tem o rio Cavador. E tem bastante robalo aqui, que é o que dizem que tem aqui na região, muito robalo. Tá chovendo. E voltou a chover. E já estamos aqui no Castro de São Lourenço. É de São Lourenço, né? Sim. Castro de São Lourenço, tá certo. Aqui atrás da gente, assim, tem muita plantação de eucalipto. E agora que tá chovendo, dá pra sentir o cheiro do eucalipto. Aqui em Portugal tem muita plantação de eucalipto, até porque é preciso muita lenha, né? Para suportar o inverno. Então eles plantam bastante eucalipto. Não sei se esses eucaliptos aqui, eles são cortados depois, acho que é depois de 7 anos que se pode cortar os eucaliptos. E estamos aqui já vendo a cividade. E vamos mostrar aqui para vocês as primeiras aqui na nossa frente. Elas estão ainda nas ruínas, mas ali atrás as casinhas que foram assim reconstruídas, digamos, para que a gente consiga ver como que as pessoas viviam naquela época. Lembrando que
essa civilidade aqui, ela é do século III a.C., mais ou menos. É o que eles presumem. Século IV? Eu vi século III, mas Século IV a século II a.C. Século III, de certeza. Se é século IV também, a gente não sabe, mas de século III é de certeza. Essa área aqui, atrás de mim aqui, foi ocupada entre os séculos III e II a.C. e no século I a.C. Sofreu uma reformulação derivada de incêndios nos meados do século I a.C. e nos últimos meados do século I a.C. ditou o fim da ocupação. Isso aqui acabou no século I depois de Cristo. E aqui, galera, ó, é isso, ó. Era como eram essas casinhas. Isso aqui é uma recriação, né? Não Eles é... encontraram igual aquelas ruínas ali e reconstruíram. Exatamente, esse como é aqui que tá, era. tá fechado. Mas tem uns que ficam abertos. Tudo fechado. Tá chovendo. Começou a chover novamente aqui, a gente teve que correr pro carro para pegar a capa de chuva. Vamos continuar nosso rolê aqui no Castro de São Lourenço. Como a gente estava explicando, né, o Castro são cidades antigas, né, no período pré-romano aqui da Península Ibérica. Este castro aqui em Esposende, ele é do século III a.C., antes dos romanos chegarem aqui. E as casinhas deles eram assim, redondas. Como vocês podem ver aqui, eles fizeram reconstruíram para mostrar como é que era antigamente. A Luciane vai ali, ó, desvendar, ver se ela consegue entrar numa casinha. Vamos ver se a gente consegue entrar em uma aqui. Vamos ver se a gente tem uma aberta, pelo menos. Ah, tá fechado. Aqui estão as casas, as réplicas, digamos assim, que eles reconstruíram. Aquelas ali, mais para minha direita, elas são do período pós-romanos. E essas aqui que são redondas, elas são do período pré-romanos. Porque eles não tinham ainda, na época antes dos romanos, eles ainda não tinham a habilidade de criar as casas mais retangulares. Técnica que eles aprenderam com os romanos. E aí dá pra ver a diferença. Então aqui na frente a gente tem a capela de São Lourenço. Ela é um edifício de 1929. Existem documentos que mostram que existia aqui uma pequena capela no ano de 1549. Então demonstra que isso aqui é bem mais antigo. E aqui atrás, galera, aqui assim, ó, onde tem essa nuvem, esse nevoeiro, é o mar. Eu sei que não dá pra ver, mas acredita, é o mar. Aqui antigamente era um ponto de observação dos povos que moravam aqui para verificar se tinha algum inimigo chegando pelo mar. É, com certeza. E né? dá tempo de tentar uma fuga ou reunir uma galera a mais aí, uma tribo a mais aí para se defender. Exatamente, mas ó, aí quando não tá nevoeiro, aqui dá pra ver muita coisa, é bem bonito. É muito bonito. Se a gente achar alguma foto aí na internet, alguma coisa assim, a gente bota. Ó, vamos aproveitar e fazer aqui um treinamento na chuva. Para quem sabe um dia a gente fazer aí um caminho em Santiago. Já estamos treinados para chuva, né? Pelo menos pra chuva a gente tá treinado. Agora pra distância aí já é outra história. Vai ser moleza, pô. Aham, sei. Tem essa pequena trilha aqui, ó, em volta da cividade. Antigamente ali tinha um muro, né? Tinha uma fortaleza que era para proteger aqui o povo. Isso aqui são restos, como é que se diz? São ruínas. Aqui tem as ruínas das outras casas antigas que não foram reformuladas, né? Aqui, ó, dá pra ver que essa aqui Já é período romano. é do período romano já, porque elas são quadradas. Essa aqui também. Aqui embaixo acho que a maioria são quadradas. É, porque são dos períodos diferentes. Lá em cima, a única que é mais retangular, ela nem é exatamente retangular, é aquela que a gente mostrou. Mas aqui para baixo, vocês veem que o período é diferente, mas também a localidade que eles construíram também é diferente, porque as outras deviam ainda se manter, né? Deviam estar ainda
em boas condições, então eles não tinham construído outras casas na época. Mas aqui embaixo eu acho que tem uma. Tem uma que é mais redonda. Dá pra ver que ali, ó. Ali é uma casa bem grande, aquela ali. É, tem essa aqui que é quadrada, mas tem uma redonda ali, eu acho. Eu acho. Tem uma pontezinha aí, ó. Tem que ter cuidado. Mas aqui é o caminho certo. Caminho correto. É. Então aprende, amor. É, essa aqui, ainda assim, ela deve ser do período dos romanos também, porque ela não é 100% redonda. Aqui é que tem um bem redondinho ali embaixo. E aqui vai dar pra ver melhor. Setor, aqui, ó, setor T. Esta área do povoado foi ocupada entre o século V a.C. e o século IV depois de Cristo. Então é bem antes do século III. Aqui mostra, ó, como era bem grande essa civilidade, ó. Nós estamos aqui. É, e aqui, ó, essas aqui dá pra ver que elas eram redondas. Então, as outras foram construídas depois, no período dos romanos. Ali, ó, também é uma redonda. E essas outras aqui são mais quadradas, retangulares. E foi quando os romanos ensinaram aos povos daqui a fazer esse tipo de construção mais retangulares, quadradas. E ó, como vocês podem ver, como estamos no outono, ó. Olha como é que tá as folhas. É, tá tudo Bem laranjinha. laranjinha, muita folha no chão caída, porque, né, é a folha seca que vai despencando das árvores. Isso é uma coisa bem interessante que, para quem é brasileiro como nós, a gente não vê esse tipo de coisa, né, no outono. Para nós o ano inteiro tem flores, tem folhas, mas aqui as árvores ficam, não todas, é claro, mas a maioria das árvores ficam mesmo sem nada, folha nenhuma. Aí depois vai chegando perto da primavera que a gente vê que ela vai voltando, né, a criar folhas. É muito interessante isso. A gente agora chegou aqui num ponto que acho que não tem mais civilidade nenhuma aqui. Não Tem mais ruínas. Então a gente vai ter que voltar. Então, olha, não esqueça aí de ajudar a gente, curta, comenta, compartilha com todo mundo, os seus amigos. Vamos mostrar lugares maravilhosos como esse e dá uma moral, né? Tá chovendo, valeu? Sai daí, vai cair não, hein? Eu quase caí mesmo, olha quanta coisa que tem aqui. Isso é da chuva. Tem que ter o maior cuidado, porque olha isso aqui. Olha o tamanho desse troll. E se vocês observarem, olha, ele não foi cortado não. Porque normalmente quando é cortado tá direitinho. Ali, ó. Muita coisa. Pra cá parece que tem umas trilhazinhas aqui. Aqui tá chovendo muito, então eu não vou lá. Mas eu vou voltar qualquer dia desse aqui pra dar uma andada. Achou o quê? Não, a cor que fica, né? É diferente. Não deu pra mostrar muita coisa por causa da chuva, né? A chuva atrapalhou. Mas deu para mostrar um pouquinho aqui da construção das civilidades antigas que viviam em Portugal. Vocês puderam observar que era daquele jeito, era assim que as pessoas que viviam aqui na Península Ibérica moravam antes do Império Romano chegar. Trouxeram técnicas diferentes de construção. Melhorou até, porque dá para ver que as construções ficaram maiores, né? As casas ficaram um pouco maiores depois da chegada dos romanos, porque era bem pequenininho e tudo circular. Com a chegada dos romanos ficou mais retangular e um pouco maior. Então, provavelmente trouxe bastante mais conforto para as pessoas que viviam aqui na região. Pô, ajuda a gente aí, galera. Tá chovendo. Compartilha aí com todo mundo, valeu?